queridos, bom dia com muita alegria, boa tarde, boa noite para quem acompanha em outro horário. E louvado seja o Senhor por mais essa linda manhã que o Senhor nos concede o privilégio de estarmos aqui compartilhando mais um devocional, mais uma revelação poderosa do Senhor para os nossos corações. E hoje, com muita alegria, gratidão no meu coração, venho aqui no monte, falar dessa palavra transformadora, uma abençoada madrugada para você que tem acompanhado de madrugada. E a palavra do Senhor para nós hoje, queridos, é uma palavra que muda o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de enxergar. Vamos falar hoje sobre a visão. Muitas vezes o que nós vemos, o cenário que nós estamos enxergando com esses olhos físicos, esses olhos carnais, é um cenário de destruição, Parece que houve uma demolição, um terremoto, que está tudo fora do lugar, que não tem jeito de ficar bom, de reconstruir, de melhorar. É uma situação impossível de se resolver. Quando nós enxergamos com esse olho físico, carnal, todas as coisas se tornam tão difíceis, tão impossíveis, mas quando nós enxergamos com os olhos da fé, quando nós já nos enxergamos dentro do milagre, vivendo um milagre. O autor vai dizer aqui no devocional sobre uma reforma. Ele está dando um exemplo de uma casa em reforma. Quando você começa a reforma, você vê poeira, bagunça, Parece que aquela obra não tem fim, aí acontecem os impedimentos no caminho e vai demorando, vai ficando desgastante, E se a gente olhar para aquela obra em si, a gente desanima, mas quando a gente olha o projeto já pronto, enxerga tudo pronto, lindo e no lugar, nós temos forças para continuar com aquela obra sem desistir, sem desanimar. Então, o Senhor quer nos falar hoje, queridos, que os processos que nós passamos é o Senhor reformando, é o Senhor transformando, é o Senhor nos melhorando a cada dia, E quando nós conseguimos enxergar como nós estávamos, onde nós estávamos, onde nós estamos, como nós éramos, como nós estamos hoje, O nosso comportamento, nossa fala, nosso jeito de olhar as situações, a vida, Nós vemos que a obra do Senhor está sendo feita, a reforma está sendo executada, E vai chegar um momento que tudo estará em ordem, tudo estará no lugar, Que o projeto vai estar pronto e perfeito, em nome de Jesus, E o nosso título hoje é Veja pela Fé. A palavra-chave é visão. A frase do dia é: a visão sempre será maior para aqueles que olham com a ótica de Deus. Então o Senhor está nos convidando hoje a enxergar com a ótica de Deus, não com essa ótica aqui, mas com a ótica de Deus. A leitura é em 2 Coríntios 5:7, que diz assim: pois vivemos por fé, não pelo que vemos. Esse é o fundamento de tudo, viver guiado por Deus, não pelas circunstâncias. Deus não trabalha apenas no resultado, Ele também está presente no processo. E muitas vezes é no meio da obra que Ele molda nosso caráter, fortalece nossa fé e ajusta a nossa direção. A caminhada com Deus, existe algo que vai além do que os olhos comuns podem enxergar. A visão espiritual, a vista nos mostra a dificuldade, o problema, o caos, o atraso, a dor, as limitações, mas a visão dada por Deus revela propósito, promessa e destino. Assim como em uma construção, o processo é desconfortável. Há poeira, bagunça, cansaço. Quem olha apenas para isso desiste, mas quem carrega dentro de si a imagem da obra
pronta, encontra forças para continuar, né? E essa palavra-chave, visão, né? A visão é quando nós temos a visão do Senhor, né? A vista dada pelo Senhor, né? Nós temos força para permanecer, para continuar, porque onde não há visão espiritual, né, a pessoa perece, nós perecemos. Muitas vezes encontramos pessoas no caminho, né, que chegam a nos desanimar com alguma palavra, alguma situação, né? Às vezes o Senhor até preparou uma bênção para a gente e aquela pessoa vem com aquela palavra de esse lugar não dá nada, este lugar aqui só usa uma palavra como eu já ouvi há um tempo, aqui só tem Zé Povinho, nada que põe aqui vai para frente, esse lugar bom, não vou nem falar a palavra que é feia, né? Mas diz respeito à maldição. Então, quando nós enxergamos com os nossos olhos, ouvimos as palavras de pessoas negativas, nós paralisamos, nós perecemos, nós não avançamos. Mas quando nós estamos vendo com os olhos da fé, andando, sendo guiados, direcionados por Deus, né? Porque naquele momento que eu ouvi aquela palavra negativa, esse lugar não dá nada, eu falei, mas nós vamos em nome de Jesus. É o Senhor que vai na nossa frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, né? Tirando todo impedimento para nós passarmos. E nós vamos em nome de Jesus e vamos vencer. E para a glória de Deus, fomos mais que vencedores naquele lugar e somos. E até hoje aquele lugar traz muitas bênçãos para as nossas vidas. Então, queridos, nós precisamos ter a visão do Senhor para não perecermos, né? Tem palavras como já tive processos na justiça de advogada dizer que não tinha jeito, que aquela causa era perdida. Olhando com a visão humana para aquele processo, que realmente era nulo diante das autoridades, né? Aquela causa era perdida com a visão humana, aos olhos humanos era uma causa perdida. Mas eu falei para a advogada, não, o Senhor é o justo juiz, advogado dos advogados, né? E essa causa vamos vencer no nome de Jesus, é o Senhor que vai na nossa frente. Então, quando nós colocamos Deus à nossa frente, enxergamos com os olhos espirituais, não com os olhos carnais, não pelo que as circunstâncias estão nos dizendo, nós somos mais que vencedores e não perecemos, né? E quem não tem visão da casa pronta não suporta o processo da obra. O processo é cansativo, a bagunça, atraso, desgaste, mas Deus está em cada detalhe. A vista pode ser desanimadora, mas a visão te sustenta, né? A visão de Deus nos sustenta, não é limitada, né? Conseguimos ver além, muito além, conseguimos enxergar aquela obra pronta. E a leitura diz assim: você já ouviu a expressão quem não tem a visão da casa pronta não suporta a obra? Qualquer pessoa que já tenha feito uma construção ou uma reforma sabe como essas tarefas são cansativas. Por esse motivo, para resistir aos desafios e chegar ao fim do projeto, é necessário ter uma visão clara do objetivo. Assim também deve ser com relação aos planos de Deus para nós. Se não tivermos clareza do nosso propósito, estaremos inclinados a desistir quando enfrentamos desafios, obstáculos e contratempos nos momentos de dificuldade. O que nos sustenta é a certeza de que vale a pena viver os planos do Pai. Se você olhar para as paredes inacabadas, a sujeira e a bagunça gerada pela construção, pode se desanimar com o caos da obra e se esquecer do propósito, o resultado. Isso acontece porque a sua vista é a maior inimiga da sua visão. Se, porém, visualizar o projeto pronto e decorado, você se sentirá motivado a continuar. A visão é o fundamento da coragem, o combustível da persistência e a esperança da promessa. Sem ela é impossível enfrentar os problemas e seguir adiante. Eu não sei
qual tem sido o seu olhar diante da vida, mas sejam quais forem os sonhos e propósitos. Tenha a visão de Deus, pois Ele lhes dará força para superar os obstáculos e alcançar o seu alvo. Pela visão, não pela vista, você se tornará capaz de avaliar o passado, viver o presente e sonhar com o futuro. Você verá que poucos conseguem ver. Nós, com os olhos espirituais, queridos, enxergamos o que poucos conseguem ver, né? Olhar com os olhos físicos, os olhos carnais, fica tudo tão difícil, tão complicado, tão embaraçado, tão sem solução. Mas quando olhamos com os olhos espirituais, né, conseguimos enxergar as situações resolvidas, o impossível solucionado e vivemos os milagres do Senhor. E essa palavra-chave, visão, nos fala aqui em Provérbios de 29:18, que onde não há visão, o povo perece. Onde não há visão de Deus, o povo perece. Provérbios 29:18. A visão dá direção e sustenta na caminhada. É a visão que nos dá direção, né, de onde nós vamos seguir, como nós enxergamos o projeto já pronto. Nós sabemos os passos ali, os caminhos que vão ser dados para terminar aquela obra. Então a visão dá direção e sustenta na caminhada. Em Efésios 3:20 nos fala: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. A visão de Deus sempre é maior que a nossa, muito maior, vai muito além. A nossa visão é muito limitada, mas aquele que vê muito além do que a gente possa pensar ou imaginar, é o que está na frente da nossa vida, é o que está direcionando, iluminando os nossos passos. Em 1 Samuel 16:7 diz: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus enxerga além do que nós vemos. Nós vemos a aparência de tudo, mas o Senhor enxerga o coração. O Senhor nos move em direção ao milagre. Bem, queridos, que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração, que nós possamos realmente viver todos os projetos e propósitos que o Senhor tem para nossas vidas, que possa ser concluído, essa grande obra, essa grande reforma. Todos os dias o Senhor faz algo diferente em nossa vida, vai reformando aqui, ali. A verdade é que nós estamos em obra e nós precisamos olhar para a vitória, para o término dessa obra, para esse projeto lindo já terminado e acabado pelo Senhor. Nos detalhes o Senhor vai nos reformando e que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Senhor, Pai querido, nesta manhã, neste momento, Senhor, pedimos que o Senhor possa nos ensinar a viver pela fé e não, Senhor Jesus, pelo que nossos olhos veem. Muitas vezes nos sentimos desanimados diante dos processos, das lutas, Senhor, dos desafios, mas hoje escolhemos confiar na Tua visão para a nossa vida. Dá-nos clareza de propósito, fortalece o nosso coração para não desistir no meio da construção. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar além da circunstância, que a Tua visão seja maior do que qualquer medo, do que qualquer, Senhor Jesus, dúvida, qualquer dificuldade. Que a Tua promessa seja mais forte, Senhor, do que qualquer dificuldade em nossas vidas. Confiamos que o Senhor está trabalhando, mesmo quando não vemos, e sabemos que o resultado será maior, Senhor, do que podemos imaginar. A vista nos mostra limites, mas a visão revela possibilidades. Hoje, Senhor, recebemos a visão que vem de Ti. Pai querido, e onde houver, Senhor, caos, onde parecer, Senhor, que não há solução,
Sabemos que o Senhor é o Deus, Senhor Jesus, que transforma todas as coisas, que reforma, Senhor, todas as coisas. Pai querido, sabemos, Senhor, que hoje o que parece caos, amanhã será um lindo testemunho para a tua glória, Pai. Nós entregamos todas as situações, dificuldades, todos os problemas, situações, Senhor, impossíveis, causas na justiça, enfermidade. Pai, medo, angústia, desespero, depressão. Senhor, repreendo em nome de Jesus agora. Deus, que os teus servos, teus queridos, Senhor, sejam revestidos, Senhor, pela visão espiritual, que eles possam, Senhor, receber hoje. Pai querido, visão espiritual para enxergar com outros olhos todas essas situações, todas essas dificuldades, que eles possam, Senhor Jesus, se enxergar dentro do milagre. Que possam ser mais que vencedores em Cristo Jesus, que a tua palavra diz, Senhor, que em ti somos mais que vencedores, muito mais que vencedores. Obrigada, Senhor, por essa manhã, por esta palavra. Obrigada, Senhor, por essa visão espiritual que o Senhor nos entrega hoje, Pai. Nós recebemos, Senhor. Tira todas as escamas dos nossos olhos e que possamos, Senhor, enxergar com os olhos espirituais. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém, amém. Que o Senhor possa verdadeiramente abrir os nossos olhos espirituais, que possamos enxergar todas as coisas com clareza e enxergarmos a obra pronta, nos enxergarmos no milagre, em nome de Jesus. Grande beijo no seu coração, fique com Deus, na paz do Senhor, e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo, fique com Deus, na paz do Senhor Jesus.